Olá, pessoal, dando continuidade à nossa aula, né, do manejo do paciente diabético a nível de atenção básica de saúde. Vamos abordar agora como é que acontece o rastreamento, o diagnóstico e o acompanhamento desses pacientes. Nós vimos no módulo anterior, né, que existem alguns critérios que são adotados para rastrear indivíduos adultos assintomáticos. Então, esses indivíduos, se eles apresentarem um ou mais, né, de fatores de risco dentro dos que se seguem abaixo, eles devem ser rastreados. Por exemplo, indivíduos com menos de 45 anos, que apresentam sobrepeso, obesidade, ou um ou mais dos fatores de risco abaixo, eles devem ser rastreados. Situação considerada como pré-diabetes. O que é um pré-diabético? É aquele paciente que ele não apresenta ainda um valor que o classifique como diabético, mas ele está numa situação que ele não está com a glicemia normal. Com base na glicemia de jejum, eu digo que o indivíduo está com a glicemia de jejum alterada, ou seja, que ele é pré-diabético, quando ele apresenta um valor de glicemia que vai entre 100 a 125 miligramas por decilitro. Pacientes que apresentam história familiar, parente de primeiro grau, pai, mãe, sendo portador de diabetes, indivíduos da raça negra, hispânicos, índios, mulheres com diagnóstico prévio de diabetes gestacional, história de doenças cardiovasculares, pacientes que são hipertensos, pacientes que apresentam um nível de HDL. O HDL é o quê? O colesterol bom, menor que 35 miligramas por decilitro, ou pacientes que têm triglicerídeos maiores que 250 miligramas por decilitro, pessoas sedentárias, mulheres que têm síndrome de ovário policístico e indivíduos que têm o que a gente chama de acantose nigricans. O que é essa acantose nigricans? Observe essa imagem. Certamente vocês já viram indivíduos, tá, que apresentam determinadas áreas de pele escurecida. Isso aqui, pessoal, é um sinal de uma síndrome metabólica, muito comum em pessoas que têm sobrepeso e obesidade, tá? Então, pessoas que têm essa acantose nigricans e que estão, né, com excesso de peso, eles devem, tá, ser rastreados para diabetes. Não só para diabetes, mas também para outras doenças consideradas síndromes metabólicas. Em relação aos sinais e sintomas, nós sabemos que o diabetes tipo 2, ele é praticamente assintomático na maioria dos casos, né? Já o tipo 1, ele apresenta de forma mais frequente os sinais e sintomas que nós consideramos clássicos: fome em excesso, sede em excesso, perda de peso inexplicada e urina em excesso, tá? Existindo aí também outros sintomas menos específicos, como, por exemplo, fadiga, fraqueza, visão turva, mas volto a salientar. No tipo 2, esses sinais e sintomas, se ocorrerem, eles são de forma mais discreta. Algumas complicações crônicas podem surgir em decorrência do diabetes. Dentre elas, nós temos aí a neuropatia diabética, retinopatia, catarata, doenças arterioscleróticas e infecções de repetição. Tudo isso acontece por quê? Porque o estado de hiperglicemia mantida, ela vai, ao longo do tempo, ocasionando lesões na micro e na macro circulação. Essas imagens que vocês estão vendo, elas são de um paciente diabético portador de uma úlcera diabética, tá? Então, é muito comum o paciente, por ter neuropatia diabética, ele ter, e devido ao dano que acontece a nível vascular, ele ter essas lesões de membros inferiores. Isso acontece por quê? Porque muitas vezes uma calosidade simples, por exemplo, simples de uma pessoa que não é diabética, pode evoluir para uma lesão tal qual, né, que futuramente leve o indivíduo a ter o seu membro amputado. Por isso que em toda consulta de enfermagem é primordial que a gente observe os membros inferiores desses pacientes que são diabéticos. A gente observe circulação, a gente faça palpação de pulso,
tibial posterior, de pulso pedioso, para observar como é que anda a vascularização, para que a gente dê as orientações ao paciente quanto aos cuidados devidos que eles devem ter com os seus pés, a forma correta de cortar as unhas, o calçado adequado, e aí sucessivamente. Em relação ao diagnóstico, pessoal, nós temos aí alguns exames que são mais utilizados, né, quando a gente se refere ao diagnóstico tipo 2, que envolve a glicemia de jejum, que é aquele resultado, aquela situação onde o paciente ele vai em jejum ao laboratório, jejum esse de 8 a 12 horas. Nós temos aí o teste oral de tolerância à glicose, é uma situação onde o indivíduo tem uma coleta realizada, ele faz a ingestão de 75 gramas de uma solução de glicose e ele faz uma nova coleta 2 horas após. Essa glicemia casual é aquela glicemiazinha que a gente faz com o glicosímetro e com a tira, né? Fita teste para a glicemia. Ela não serve de forma isolada para diagnosticar o paciente, ela é muito utilizada em rastreios e também nas consultas de acompanhamento daqueles pacientes que já são diagnosticados como diabetes. E temos ainda a hemoglobina glicada. Essa hemoglobina glicada, ela permite, né, ela mensura uma média, né, de picos glicêmicos dos últimos 3 a 4 meses do paciente. E o seu resultado, ele vem em percentual. De modo que nós temos aí os valores com base em seus pontos de corte, né, com base na Sociedade Brasileira de Diabetes. Esses dados, eles são, né, do ano de 2019 para 2020, e aí a gente tem todos os critérios utilizados. Por exemplo, com base na glicemia de jejum, eu vou dizer que o indivíduo está normal se ele apresentar um valor menor que 100, ou seja, até 99. De 100 a 125, que é menor que 126, ele está com a glicemia alterada. Ele não é diabético ainda, porque ele só vai ser diabético quando ele apresenta um resultado maior ou igual a 126. Mas esses indivíduos que se encontram numa situação de alterada, glicemia alterada, hemoglobina alterada, são aqueles indivíduos que merecem o nosso olhar de forma mais enfática também. Por quê? Porque a gente tem que, junto com ele, buscar implementar medidas relacionadas à mudança no estilo de vida para que eles, no futuro, não venham a se tornar pacientes diabéticos. E aí, se vocês observarem, cada coluna corresponde a um tipo de método que é empregado. Vamos observar, por exemplo, o teste oral de tolerância à glicose. Ele vai ser normal se der menor que 140. Glicemia casual, gente, a gente sempre, na prática, a gente pede para que o paciente que já é diabético, que vem para verificar sua glicemia, ele vá à unidade básica em jejum, porque aí a gente tem um valor mais preciso desse comportamento, vamos assim dizer, de uma glicemia quando ele está em jejum. Na consulta do enfermeiro, a gente vai, né, enfatizar alguns aspectos, como vocês estão observando aí no passo a passo, que vão desde a identificação de fatores de risco até o encaminhamento desse indivíduo para o médico quando necessário. Então, na consulta, a gente tem o objetivo de quê? De conhecer o histórico do paciente, para quê? Para identificar fatores de risco, realização de exames físicos, né? Avaliação das condições de saúde e, por fim, solicitar o exame. A gente pode, sim, enquanto enfermeiro, fazer a solicitação da glicemia de jejum ao paciente na consulta de rastreio. No exame físico, nós vamos realizar verificação de peso, de estatura, IMC, circunferência abdominal, porque a gente sabe que quanto maior a concentração de gordura na circunferência abdominal, maior o risco para as doenças metabólicas. Verificar a pressão. É muito comum o paciente ser portador de diabetes e também de hipertensão. Isso em virtude de quê? Do estilo de vida, do excesso de peso, dos fatores de risco que muitas vezes são comuns a ambas as doenças. Identificação de alterações na visão, exames de cavidade oral, verificação de frequência cardíaca, frequência respiratória. Então, o exame físico, certo? Bem assim, completo. Avaliação da pele, integridade, turgor, mancha, verificar se tem a acantose nigricans.
Se o paciente ele já é diagnosticado com diabetes, a gente não pode, em hipótese alguma, negligenciar a avaliação dos membros inferiores, verificar os aspectos das unhas, se há dor, se há edema, verificar pulso, verificar lesão. Isso é rotina para toda consulta de enfermagem ao paciente que já é diabético. Volto a falar, não posso negligenciar a avaliação dos membros inferiores desse paciente. Por quê? Porque a gente sabe que existe um risco maior para a lesão. E quando o paciente que é diabético, ele tem uma lesão de membro inferior, o processo de cicatrização, ele vai acontecer de forma mais demorada. Além da nossa parte, enquanto consulta de enfermagem, o paciente que é diabético, ele vai passar por vários e vários outros profissionais também na atenção básica de saúde. De modo que ele, através da consulta médica, periodicamente, ele também precisa realizar, né, avaliações de como é que está o seu triglicerídeo, exames de urina, verificar, né, a função cardíaca, por exemplo. Em relação aos diagnósticos de enfermagem, nós podemos ter aí uma gama de possibilidades de diagnósticos de enfermagem. A gente pode ter aquele paciente que tem um déficit, né, cognitivo e por conta disso ele vai ter uma dificuldade de compreensão em relação ao plano terapêutico que foi instituído para ele. Por exemplo, qual é o medicamento que ele vai tomar, que horas ele vai tomar, a dose que ele vai tomar, tá? Então a gente precisa ter esse conhecimento para que a gente consiga adequar a nossa comunicação ao grau de compreensão desse paciente. A gente pode se deparar com pacientes que, diante do diagnóstico do diabetes, eles vão se encontrarem abalados emocionalmente, muitas vezes, né, com tendência até a quadros depressivos. Nós vamos se deparar com pacientes que podem aí expressar algum medo relacionado à hipoglicemia, algum medo de ter um membro comprometido. Então, gente, existe uma gama de possibilidades que a gente pode identificar durante a nossa consulta de enfermagem, né? No caso daqueles pacientes que vão fazer insulina, será que eles vão conseguir realizar a autoaplicação? Se eles não vão conseguir, quem vai fazer para ele, né? Então, será que ele vai seguir adequadamente o rodízio nas aplicações para que ele não tenha, né, nenhum comprometimento a nível, né, de tecido, a nível de pele mesmo, de tecido gorduroso, alguma atrofia em relação à aplicação dessa insulina? O Ministério da Saúde, no seu caderno de atenção básica, ele traz, né, um plano terapêutico voltado para aquele paciente que é portador do diabetes tipo 2. Isso porque o paciente que é portador do diabetes tipo 1, ele vai ser acompanhado na atenção básica, mas ele também vai ser acompanhado através de profissionais especialistas, um endocrinologista, por exemplo. Por quê? Porque o manejo, ele é mais complexo. Em relação ao tipo 2, a finalidade é controlar a glicemia e para que essa glicemia ela seja controlada, é preciso que haja, de início, a mudança no estilo de vida e dependendo do valor de glicemia que o paciente apresenta, a farmacoterapia. E também uma finalidade desse plano é prevenir as complicações crônicas relacionadas ao diabetes. Dentro do tratamento não farmacológico, a ênfase ela é muito elevada no controle do peso e nos ajustes alimentares, assim como também se o paciente ele faz ingestão de bebidas alcoólicas, esse deve ser encorajado a reduzir, sendo o ideal deixar de consumir bebidas alcoólicas. E também, né, é dado uma ênfase bem significativa a prática da atividade física, que a gente sabe que exerce sim um efeito positivo na redução dos níveis de glicose, né, ao paciente diabético. Já o tratamento farmacológico, né, de início, ele vai ser através dos hipoglicemiantes orais. Se esses hipoglicemiantes, ao longo do tempo, eles não se mostrarem eficazes, aí sim é pensado, tá,
uma insulinoterapia para o paciente que tem o diabetes tipo 2. O tratamento farmacológico de escolha, né, inicial, ele vai se dar através da metformina. E por que a metformina ela é a droga de primeira escolha? Porque ela vai auxiliar o paciente na redução do peso, ela não vai, tá, ocasionar um efeito colateral, né, como efeito colateral a hipoglicemia, e ela também se mostra eficaz, né, na redução em 36% do risco para infartos agudos de miocárdio. Já a segunda escolha, ela fica aí, né, com a glibenclamida, certo? Que vai estimular a secreção de insulina, né? A ação dela é estimular a secreção de insulina, só que ela traz alguns efeitos adversos, como, por exemplo, o ganho de peso e a hipoglicemia. Quando o paciente ele começa com a primeira linha, que é metformina, ele inicia a segunda linha, que é a glibenclamida, e mesmo assim, após 3 meses de tratamento com esses dois fármacos orais, ele não apresenta um valor de glicemia menor que 300 miligramas por decilitro, a recomendação é iniciar a insulina, geralmente através da insulina NPH. A insulina NPH, ela tem uma ação mais intermediária, ou seja, o seu pico de ação vai se dar aí por volta de 4 horas após a sua administração. Contudo, a insulinoterapia ela traz alguns efeitos adversos. A hipoglicemia é um deles, o aumento de peso, a reação no local de aplicação. Por isso que a gente recomenda ao paciente que faz uso de insulina fazer um rodízio, né, nos locais de administração. Lembrando que essa insulina, ela é administrada por via subcutânea. Em relação às complicações, né, essas imagens, servem para enfatizar, né, que os principais órgãos que podem ser acometidos pelo diabetes, ou melhor, pela complicação em decorrência do diabetes, são esses aí: sistema renal, sistema cardiovascular, a questão oftálmica, porque, né, pode levar à retinopatia e à cegueira, e a vascularização dos membros inferiores. Pessoal, vocês vão em breve receber no aluno online um caso clínico aprendendo com a realidade. Esse caso clínico, ele vai trazer uma situação, problema de um paciente, né, que porta o diabetes tipo 2, e para vocês resolverem este caso clínico, vocês vão precisar, além do conteúdo, né, ministrado nessas duas videoaulas, vocês também vão precisar buscar como referência esse caderno de atenção básica número 36, que é específico para o diabetes mellitus, tá? Publicado pelo Ministério da Saúde. Esse caderno também vai estar no aluno online, tá? Até mais, bons estudos, fiquem com Deus.